O que parece ser um dos alimentos mais simples e presentes no prato do brasileiro, pode sim ser um veneno silencioso para o seu corpo, se consumido da maneira errada. O arroz, tão comum e aparentemente inofensivo, pode esconder segredos que quase ninguém comenta. E hoje você vai descobrir toda a verdade. Fique comigo até o fim, porque o que eu vou revelar pode mudar completamente a forma como você come arroz. O arroz é muito mais do que apenas um acompanhamento. Ele é parte da identidade cultural do Brasil e de vários países ao redor do mundo. Quem nunca ouviu a expressão arroz com feijão? Essa combinação é tão presente na mesa do brasileiro que se tornou sinônimo de refeição básica, simples e completa. De norte a sul, em cada canto do país, o arroz sempre aparece em diferentes versões. O branco soltinho, o integral, o parboilizado, o negro e até o vermelho, usado em receitas mais sofisticadas. Mas apesar dessa popularidade, existe um detalhe que quase nunca vem à tona. O arroz pode ser um remédio natural poderoso, mas também pode se transformar em um inimigo perigoso, dependendo de como é cultivado, preparado e consumido. E é exatamente isso que vamos revelar neste vídeo. Você vai conhecer 10 benefícios reais e comprovados do arroz, mas também vai se surpreender com 10 malefícios ocultos que podem estar prejudicando a sua saúde sem que você perceba. E para fechar, vou te mostrar o jeito certo de preparar e consumir o arroz, de forma prática, para que ele seja um aliado e não um vilão na sua alimentação. Mas antes de falarmos sobre os benefícios e os riscos, é importante entender por que o arroz ocupa uma posição tão central na nossa dieta. O arroz está presente na alimentação humana há milhares de anos. No Brasil, ele ganhou força durante a colonização e se tornou um dos alimentos mais acessíveis e consumidos pela população. Em muitas regiões, representa mais de 50% da ingestão diária de carboidratos. Ele é barato, fácil de preparar, combina com praticamente qualquer coisa e é visto como um símbolo de fartura na mesa. E quando pensamos na dupla arroz com feijão, a importância cresce ainda mais. Isso porque os dois alimentos se complementam do ponto de vista nutricional. O arroz é pobre em certos aminoácidos essenciais, que o feijão possui em abundância. Já o feijão carece de outros aminoácidos que o arroz oferece. Juntos, formam uma proteína completa, algo raro entre alimentos de origem vegetal. Essa combinação foi tão eficiente que ajudou o Brasil, mesmo em períodos de pobreza alimentar, a manter uma base nutricional relativamente equilibrada. É por isso que, até hoje, essa dupla é considerada um patrimônio cultural e nutricional do país. Mas afinal, o arroz é herói ou vilão? Se você perguntar na rua, a maioria das pessoas vai responder sem hesitar: arroz é saudável. E não estão totalmente erradas. O arroz realmente oferece inúmeros benefícios: energia rápida, saciedade, vitaminas, minerais, fibras, quando integral, além de ser acessível e prático. Só que existe o outro lado da moeda. Dependendo de como é produzido, armazenado e consumido, o arroz pode se transformar em uma porta de entrada para problemas sérios: intoxicação alimentar, acúmulo de metais pesados como arsênio, descontrole glicêmico, ganho de peso e até risco aumentado de doenças crônicas. Por isso eu digo, nunca coma arroz sem antes saber disso. O que vai determinar se ele será um aliado ou um inimigo da sua saúde não é o grão em si, mas sim a forma como você prepara, a quantidade que consome e o contexto da sua dieta. Por que você precisa assistir até o final? Porque se você é do tipo que não vive sem arroz no prato, esse vídeo é feito para você. Se já ouviu alguém dizer que o arroz engorda, que não tem nutriente nenhum ou que faz mal para diabéticos, você vai descobrir a verdade por trás desses mitos. Aqui vamos separar ciência de achismo e mostrar como esse alimento pode ser tanto um remédio natural quanto um perigo silencioso. E eu já adianto, não basta só lavar e colocar na panela. O processo certo envolve escolhas, combinações e cuidados que podem mudar completamente o efeito do arroz no seu corpo. Agora que você entendeu a importância do arroz na nossa alimentação, é hora de conhecer a primeira parte da verdade: os 10 grandes benefícios que ele pode trazer para a sua saúde quando consumido da forma correta.
Se até agora você só enxergava o arroz como um simples acompanhamento no prato, prepare-se, porque o que eu vou te mostrar agora são 10 benefícios reais e comprovados que esse alimento pode trazer para a sua saúde. Mas atenção! Esses benefícios só se manifestam quando o arroz é consumido da forma correta. Do contrário, o que parece vantagem pode virar armadilha. Vamos começar. 1. Fonte imediata de energia. O arroz é um dos grãos mais ricos em carboidratos de fácil digestão. Isso significa energia rápida para o corpo e para o cérebro. Um prato de arroz garante combustível imediato, mantendo você ativo no trabalho, nos estudos e até no treino físico. 2. Combinação perfeita com o feijão. Quando arroz e feijão se encontram, acontece algo quase mágico. Juntos, eles fornecem todos os aminoácidos essenciais que o corpo humano precisa. Isso significa que, na prática, você tem uma proteína completa no prato, comparável até às proteínas de origem animal. 3. Alimento leve e de baixa gordura. Enquanto muitos alimentos carregam gorduras ocultas, o arroz é naturalmente magro. Ele é fácil de digerir, não sobrecarrega o estômago e pode ser consumido por crianças, idosos e até por pessoas em recuperação de doenças gastrointestinais. 4. Não contém glúten. Em uma época em que cada vez mais pessoas sofrem com intolerância ao glúten, o arroz surge como uma alternativa segura. Ele não inflama o intestino e pode ser incluído sem medo em dietas livres dessa proteína. 5. Fornecedor de vitaminas do complexo B. Principalmente nas versões integral e parboilizada, o arroz oferece vitaminas do complexo B que são fundamentais para transformar alimentos em energia, manter o sistema nervoso funcionando bem e até regular o humor. 6. Aliado da digestão. O arroz branco, por ser altamente digerível, é indicado em dietas leves, especialmente em casos de gastrite, úlceras e distúrbios digestivos. Já o arroz integral, rico em fibras, regula o trânsito intestinal e ajuda a manter o equilíbrio da microbiota. 7. Proteção para o coração. O arroz integral contém minerais como magnésio e potássio, que ajudam a controlar a pressão arterial. Além disso, suas fibras reduzem o colesterol ruim, protegendo artérias e diminuindo o risco de doenças cardiovasculares. 8. Poder antioxidante em variedades especiais. O arroz vermelho, roxo e negro são ricos em antioxidantes como antocianinas. Essas substâncias combatem os radicais livres, retardam o envelhecimento celular e podem até reduzir o risco de câncer. 9. Regulador natural do intestino. O arroz integral é rico em fibras insolúveis, que ajudam no funcionamento do intestino, prevenindo constipação, e mais. Suas fibras alimentam bactérias benéficas, fortalecendo a flora intestinal e, indiretamente, a imunidade. 10. Saciedade e apoio no emagrecimento. Ao contrário do arroz branco, o integral ajuda a segurar a fome por mais tempo. Isso evita compulsões, reduz o excesso de calorias ao longo do dia e auxilia em programas de perda de peso saudável. Esses são os 10 benefícios do arroz. Mas não se engane. O mesmo alimento que pode trazer tanta energia, proteção e saúde também pode esconder riscos sérios. E é justamente aí que mora o perigo. Porque enquanto muita gente acredita estar fazendo bem ao corpo, na verdade pode estar plantando as sementes de futuros problemas. Hoje, você vai descobrir os 10 malefícios ocultos do arroz, e alguns deles podem te surpreender. O arroz pode ser um remédio ou um veneno. O que vai definir isso não é o grão em si, mas a forma como você prepara, combina e consome. O segredo está em alguns cuidados simples que quase ninguém segue, mas que fazem toda a diferença para transformar o arroz em um aliado da saúde. 1. Escolha o tipo certo. O arroz integral, o parboilizado, o vermelho e o negro preservam mais fibras, vitaminas e minerais do que o arroz branco polido. Variar entre esses tipos garante mais nutrientes e reduz os riscos associados ao consumo excessivo do arroz refinado. 2. Lave do jeito correto. Muita gente erra na lavagem. O arroz deve ser enxaguado apenas 2 ou 3 vezes com água filtrada. Isso remove impurezas e excesso de amido, sem eliminar nutrientes demais. Deixar de molho por horas em temperatura ambiente é um erro grave.
porque favorece bactérias perigosas. 3. Atenção ao cozimento. O ideal é cozinhar o arroz em fogo médio, com água limpa e filtrada, até que os grãos fiquem macios. Evite cozinhar com caldos industrializados cheios de sódio e aditivos. Prefira temperos naturais como alho, cebola, louro e ervas frescas. 4. Armazenamento seguro. Se sobrar arroz, nunca deixe em temperatura ambiente. O certo é armazenar em recipiente fechado na geladeira e consumir em até 24 horas. Se quiser guardar por mais tempo, congele em pequenas porções. Isso impede a proliferação de micro-organismos perigosos. 5. Combine com os alimentos certos. O arroz sozinho não é suficiente. Ele precisa estar ao lado de proteínas magras como peixe, frango ou ovos e de vegetais ricos em fibras e vitaminas. Essa combinação reduz o índice glicêmico da refeição e melhora o aproveitamento dos nutrientes. 6. Use a quantidade adequada. Um erro comum é transformar o prato em uma montanha de arroz. O ideal é manter de 3 a 5 colheres de sopa por refeição, equilibrando com outros grupos alimentares. Assim, você aproveita a energia do arroz sem exagerar nas calorias. 7. Varie os métodos de preparo. Você não precisa viver apenas do arroz branco refogado. Experimente versões integrais com legumes, arroz negro em saladas frias ou até o arroz vermelho em pratos especiais. Quanto maior a diversidade, maior a variedade de nutrientes que entram no seu organismo. 8. Potencialize os nutrientes. Consumir arroz junto a vegetais ricos em vitamina C, como brócolis, couve ou pimentão, ajuda na absorção de minerais presentes nos grãos. Pequenos detalhes nas combinações podem transformar sua refeição em um verdadeiro reforço nutricional. 9. Evite os acompanhamentos errados. Arroz preparado com excesso de óleo, bacon, linguiça ou temperos prontos perde quase todo o benefício. Essas adições aumentam as calorias, o sódio e as gorduras ruins, transformando um alimento saudável em um prato pesado e perigoso. 10. Planeje sua rotina alimentar. O arroz deve ser parte de uma dieta equilibrada. Alterne com outras fontes de carboidratos saudáveis, como batata doce, mandioca, quinoa e aveia. Assim você reduz a dependência do arroz como única base de energia e garante mais diversidade nutricional. Agora você já sabe. O arroz pode ser tanto um dos maiores aliados da sua saúde, quanto um inimigo silencioso na sua mesa. Tudo depende do jeito que você prepara, combina e consome. Durante muito tempo, o arroz foi tratado como apenas um acompanhamento, algo automático no prato do brasileiro. Mas por trás desse grão comum existem segredos que poucos conhecem. Quando consumido do jeito errado, pode provocar picos de glicemia, favorecer o ganho de peso, acumular toxinas e até carregar metais pesados que, ao longo dos anos, colocam a sua saúde em risco. Por outro lado, quando tratado com atenção, pode ser fonte de energia limpa, ajudar na digestão, proteger o coração, regular o intestino e até contribuir para o emagrecimento saudável. O ponto central é simples. O arroz em si não é o vilão. O que transforma ele em problema é a pressa, o descuido e a falta de conhecimento no preparo. Arroz dormido fora da geladeira, excesso de óleo, falta de variedade, porções exageradas, são pequenos erros, repetidos todos os dias, que no futuro cobram um preço alto. Mas a boa notícia é que você agora tem as informações certas. E com esse conhecimento, pode fazer do arroz um aliado de verdade na sua vida. Escolha versões mais nutritivas, lave corretamente, armazene com segurança, combine com alimentos que potencializam seus nutrientes e mantenha equilíbrio nas quantidades. A partir de hoje, você nunca mais vai olhar para o seu prato de arroz da mesma forma, porque agora você sabe o que ele pode fazer de bom e de ruim. E está nas suas mãos escolher de que lado esse grão vai ficar. E se esse conteúdo fez sentido para você, aqui vai o meu pedido. Deixe o seu like para que mais pessoas recebam essa informação. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Compartilhe com familiares e amigos que comem arroz todos os dias e precisam conhecer esses segredos.
E claro, comente aqui embaixo. Você costuma comer mais arroz branco ou integral? Já tinha ouvido falar nesses riscos? Quero muito saber a sua experiência.